Então vamos lá. Freaking Samuel, pause pra TV. Mortal compra Kombat filme aí. Aniquilação. Mortal Kombat Aniquilação, ok? Do canal Colônia Contra-Ataca. Vambora. Hey, enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV. Omar Costela. Mortal Kombat Make LCLT. Jonathan Manoel. Mano, se eu parar de falar aí é porque a minha mãe chegou aí e ela não vai TV, no pode comecinho ouvir do canal, Jonathan eu sempre quis Manoel, fazer ela review vai dos falar filmes do Mortal Jonathan, Kombat. que é isso? Pois sempre alguém fala, filme de jogo, Machine todo Zeta. mundo lembra dos filmes do Mortal Não Kombat. sabia Eu já fiz que review tinha daquela filme animação de bizarra MK. que lançaram antes do primeiro Jonathan filme. E essa se Manoel. tornou uma review clássica graças à animação Valeu, zoada, Jonathan. picaretas Mas tô incríveis dos assistindo a personagens. live. E como sabem, o primeiro filme é awesome. Tanto que até tem as skins dos atores do primeiro filme pra usar no Mortal Kombat 11. Finalmente temos o Raiden de respeito. Machine Zeta. Na época, filmes de jogos Manda estavam salve. super mal vistos, graças ao terrível filme do Super Mario Bros, que fez tudo diferente dos jogos, o filme do Double Dragon, que saiu bem, tentando por algum motivo imitar o filme do Mario, e depois o filme do Street Fighter, que nem preciso falar o quão zoado que era. Eu já fiz reviews desses 3 filmes, então você já passou por mim, Mas isso não é um esse bom sinal. chapeuzinho, Porém, o cara. primeiro filme do Mortal Kombat foi feito com carinho. Até os criadores dos jogos estavam envolvidos na produção para assegurar que tudo iria dar certo. Pra você ter ideia, os atores Gugu até do aprenderam a Terraria. lutar nas pausas das gravações Só e na muitos deram Evolution. sangue real pro Volmar filme. A atriz da Costela. Sonya Blade deslocou o ombro e tiveram que colocar no lugar Seu entre as louco não cenas. O ator compensa. Johnny Cage levou um chute nas costas tão forte do Scorpion que ele mijou sangue por semanas. E o ator do Liu Nossa, Kang o quebrou maluco tomou um 3 chute costelas no na rim. luta contra o Reptile. Tá vendo essa cena que ele cai nesse pilar? Só Ai, aí véi. foram 2 costelas. Agora, por que só os mocinhos se machucaram? Eu também não sei. Os personagens foram tão fiéis que o ator do Shang Tsung até virou modelo pro Shang Tsung do Mortal Kombat 11. E o jeitão australiano do Kano do filme foi tão bom que praticamente remodelaram o personagem do Kano nos jogos para ficar mais parecido com o do filme. Isso prova que dá pra fazer algo diferente dos jogos da maneira certa. E acho engraçado que sempre que aparece uma caveira, o filme dá Samuel. uns gritinhos fininhos, não sei porquê. Caralho, o cara mijou E com o sangue, sucesso do primeiro filme, é kkkk. claro que quiseram fazer uma Gugu do sequência. E Terraria. foi aí que tudo começou aí, por água Qual abaixo. Então MKVC se já hidratem, jogou? pois esse é o Freak. Qual MK que eu já joguei? Eu já joguei quase os antigos, praticamente todos. Os novos eu não cheguei a pegar mais nenhum, não. Mas eu joguei praticamente todos. Mas também não joguei muito, não. Jogava assim aquela época, quando era no fliperama, né? Era naquele fliperama de bar, jogava um pouco ali. Daí teve época de lan house, de videogame, jogava um pouco lan house. Coisas assim, tipo, casualmente lá de vez em quando, entendeu? No PS3 eu joguei um pouco, que eu tive PS3, mas também, como eu disse, de pegar, abrir, jogar um pouco ali com os amigos, brincar um pouco ali e logo parar. Nunca zerei, nunca decorei nada, nem ataque. Nunca fui bom nessa parada não, tá? Em pause pra TV, Mortal Volmar Kombat Costela. Aniquilação. O filme começa e... Espera, que... Mano, os Eu não mocinhos posso fazer review sempre desse apanham. filme, pois o bot do YouTube fica bravo comigo. Então bora pro plano B, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Sejam bem-vindos ao Freaking Pause pra TV do Teletubbies. O seriado começa e... Não, para. Não, isso não vai dar certo. Eu nem sei Anton. porque eu tenho essa fita aqui. Zeta era pra Mortal tu, Kombat é tá da aqui Warner mais Bros, cedo, o certo? multideu donate de membro é eu ganhei membro aqui Zenit. Gugu do Terraria. Eita. Oi, quem Então é? você não Arthur, zerou do canal todos os Warner jogos Play. e não é um Vem cá, fã, eu mas preciso de também um nem favorzão fanboy. seu. Isso aqui não é tão velho Machine quanto parece. Zeta. Cara, eu tô bem ocupado agora, Nunca hein? O que joguei que foi? muito MK preciso porque os lembrar que um caras dos que desenhos jogavam animados de era vocês quebrou cracudaço e todos não os ossos deixava do meu você corpo, nem né? se Ó, a levantar gente do não chão. se responsabiliza se você tentou Samuel. copiar os atos do Pernalonga. Só me O ajuda, eu Multi quero é fazer da review do filme época do do Mortal Atari. Kombat. E eu preciso da sua bênção pro bot do YouTube não pistolar comigo. Você tem certeza, cara? Porque você só faz vídeo de coisa ruim? Eu lembro que o filme do Mortal Kombat é bem bom. Tá, mas beleza, ó. Pra isso, eu quero que você faça um favor pra mim também. Qual o favor? Você recebeu um pacote. Não. E nesse vídeo você vai ter que Pelo menos isso. vestir a camiseta que veio dentro do pacote. Não, é sério, é Anton. só isso? Ué, não sei por que Ele tanto é drama. época Você me do pediu um favor, Agário te e ó. pedi outro e beleza. Simples Volmar assim. Costela. É uma camiseta legal até. Posso começar a review? Pera aí, só um instante. Mano, Atenção o cara todas as ligou unidades, pra Warner ativar Bros. canhão laser agora. Que brisa é essa, tio?
Prontinho, Virs? Obrigadão, Arthur. Gugu E é do isso, Terraria. pessoal. Graças ao apoio Que da brisa é Warner essa? Play, eu O finalmente posso Multi é fazer na review desses época do filmes Pinguim sem o bot do Coelho, que é o YouTube primeiro pistolar com a jogo do gente. mundo Eu dos quero que você se games. inscreva no canal da Warner Play para Anton. apoiar os caras do mesmo jeito que eles apoiam a gente. Multi Fora que M você faz fica por essa dentro das edição. novidades dos jogos e filmes da Warner, já que os novos Você não faz trailers essa edição, oficiais não? sempre são Jamais. postados por lá primeiro. Que isso, Sr. Wilson, eu que fico feliz em ajudar, cara. E ó, aproveita aí o primeiro filme de Mortal Kombat e depois eu volto aqui pra ver como ficou o vídeo, beleza? Primeiro filme. Volmar Costela. Logo de cara já vemos Mano, não tô Ctrl-C e entendendo Ctrl-V nada. sem vergonha, mostrando a mesma Também animação da não. abertura cheia de Usaram fogo do demais primeiro aqui. filme. E isso já mostra o quão barato é o filme que vamos assistir. Tudo aqui começa exatamente no final do primeiro filme. E já tem inconsistência. A Sonya nem tá usando, seja lá o que for que ela tava vestindo no final do primeiro filme. E ainda por cima, a Sonya e o Johnny Cage são outras Anton. pessoas. Os atores não quiseram voltar. O que Se aconteceu o aqui? Mas não Okumute interessa faz quem é o pra Johnny. nós, ele Pois o seja céu começa a cagar preguiçoso. pessoas em um chroma key zoado. E na Machine primeira Zeta. luta, ele morre. De uma maneira super Multi é da broxante época até. do game de se esconder em casa do tio que Então traz o Raiden presente. pistola e sai voando fazendo os mesmos gritinhos do jogo. Essa referência é legal. Todos Adoro como o Raiden não personagens. pode ver uma parede, que ele já se joga nela só de zoas. E por que diabos uma hora o cabelão dele tá solto, na outra hora tá preso, depois tá solto de novo? Decida esse homem. Eu não sabia que o fatality dele era destruir o chroma key. Meu Deus, o braço dele tá sumindo cada vez mais a cada golpe que ele dá. Que nojo. Gente, não é tão difícil assim fazer um chroma key bonitinho. não é Estamos difícil vendo fazer um filme chroma dublado, key, cara. Porém, eu quero mostrar uma cena pra vocês Isso daqui em que eu inglês. uso é chroma Pois key, essa deve Gugu ser a e Terraria. pior leitura de fala de todos os tempos. Gugu, 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 gugu. Jonathan A pausa Manuel. dela é hilária, como se ela tivesse esquecido a fala. Ainda tô assistindo e tô falando com Ia Graças a porque Deus, essa minha cena mãe ficou não chegou mil vezes ainda. melhor na versão dublada. Ux. Pena que você vá morrer. No primeiro filme estava acontecendo o 10º torneio Mortal Kombat. O time de Outworld tinha vencido 9. Se fizesse esse 10º, eles iriam ter o direito de invadir e conquistar a Terra. Porém, no final do filme, eles perderam, pois os lutadores da Terra foram melhores. Eu nunca entendi como Volmar funciona a Costela. escolha dos lutadores aqui. Sim, o pessoal do mal Mano, do que brisa Outworld é escolhe essa? os mais fodões. Shang Tsung, Scorpion, Gugu do Sub-Zero, Terraria. Goro. E esse cara de dread que luta com Liu Kang na praia. Ah, o sorrisinho Eu dele. sou o Queria Multi, que ele eu virasse estou lutador nos jogos almofando há também. 10 O que eu minutos. não entendo é que Eu não vou quem entrar, escolhe calma, os mano. Eu tô lutadores da reagindo Terra? aqui ao vídeo, pô. Senão fica muita conversa. Eu vou dar uma segurada de entrar Machine cal, porque Zeta. senão fica muita conversa, toda hora pausa. Mano, E daí lembro um de ter vídeo de visto 30 esse minutos filme vira, quando era tipo, criança, 2 horas, entendeu? kkkk. Teve um Volmar vídeo do Costela. Rica Games que nós vimos, era 18 minutos, o bagulho virou 1 hora praticamente. kkkk. Eu achava que era o Raiden, por ele ser Deus, o trovão e protetor do planeta. Gugu do Mas nas Terraria. cenas, quem recruta aqui Mano, é o é Shang bom Tsung. assim Tipo, mesmo. ele chama o Johnny Cage pra ir na ilha lutar para provar que ele manja nos paranauês. A Sonya, ele mandou o Kano matar o parceiro dela pra ela entrar no torneio à força. E o Liu Kang não faz sentido nenhum. Ele é descendente do Kung Lao, Ítalo o Henrique. antigo vencedor dos Mortal Kombat. Poeiro E além do Shibata. Shang Tsung deixar o cara em paz, ele vai lá e mata o irmão mais novo dele. Pô, que ideia Volmar genial. Não Costela. entendo por que ele deixou o lutador mais perigoso ainda mais Multi, puto. hoje você É não louco, vai o Shang jogar. Tsung perdeu. Vou, daqui a Ele pouco. devia Jogo escolher novo, um hein? Zé Ninguém pra ir no torneio. Jogo Dá novo, daqui a uma pouco. garrafa de pinga pro primeiro mendigo que aparece na rua e pronto, chama o cara pro torneio. E não gente que sabe o que tá fazendo. Gugu do Mas Terraria. enfim, depois de fugirem como covardes, Raiden mostra que ele também é o deus das Que velas. nem o Phelps, também no que fez uma teleporte, live pois de os atores 7 horas surgiram do reagindo nada. a um É como se vídeo tivessem de gravado 3 o corredor minutos, vazio kkk. e depois com os atores. Fizeram uma transição Gugu do simples para Terraria. fingir que a luz acendeu. Qual e conta que jogo? com a derrota do Outworld, Machine Shao Kahn, Zeta. que é o imperador de lá, invade a jogo Terra vai só ser? porque ele pode e porque ele Volmar quer. Faz Costela. todos Vai aqueles ver 3 aí. torneios que Apareceu falam o no jogo. outro filme serem Vai completamente ser Free Firo. inúteis. E a Sônia tá toda Machine triste, Zeta. pois o Johnny Cage morreu. Vou sair aqui, se Multi toca, elas só manda tiveram beijinho. 2 ceninhas Valeu, juntos. Vicky. Gostei do Falou. vestido. Bola pra frente, mulher! Falando em bola, se liga Anton. no meio de transporte mais sem noção do Vai universo. ser o Free Raiden Firo. dá umas missões pra eles e falam Gugu que vão do usar Terraria. bolas pra viajar pela Terra. A 3 frames Vai por ser segundo por Roblox, motivo. né, Multi? Na época eu era uma Volmar criança idiota, Costela. então eu não entendia qual é Ou a jogada Roblox.
aqui, mas agora que sou mais velho, experiente, finalmente entendi o que o Ítalo Raiden Henrique. tava querendo fazer. Pois, pra essas bolas funcionar, precisam de duas Vai ser pessoas. Free Fire. E elas ficam grudadinhas uma na outra, se olhando o percurso inteiro. Gugu do Terraria. Só olha a carinha de safado Achei desse os Raiden, jogos do sorrisinho balaco, desgraçado. baco do baco, baco, barquito lá. Oh, calma, não precisava quebrar a parede com canhões de rojões escondidos nos sacos. O Liu Kang e a Kitana já são meio namoradinhos, então vemos eles se abraçando pela viagem inteira, tudo bonitinho. Mas não mostram como foi a viagem da Sônia e do Raiden. Então imagina o desconforto dela viajando coladinha no velho fedido Que aí. meio de Então, transporte. você tá solteira agora, não é? Seu cabelo tem um cheiro bom. Então vemos o castelo de Shao Kahn para cenário de clipe de metal dos anos 90. E ele dá um salto só de zoas e vemos que ele é só um careca comum. Esperava algo mais impressionante aqui. Não chega tão perto assim sem avisar. Pai, a união começou. Esse tio é o pai do Shao Kahn? Eu prometo, pai. Ele tem pai? Tô vendo que ele puxou muita altura dele, né? You are nothing. Então Liu Kang e Kitana Pô, são podia atacados colocar pelo um Smoke. salto Ele atira pra ele míssil ficar no um peito, pouquinho apesar mais de disso pé, ser um pô. golpe do Sector. E finalmente começam a lutar. Até a Mais Kitana tá alto, lutando tipo. com os leques dela aqui. Isso é bem legal. Apesar de dar pra ver o reflexo do cameraman no leque. Ups. Já o Liu Kang não tem nem o que reclamar. O ator do Liu Kang realmente sabe lutar. As lutas dele no primeiro filme são awesome. Cheio Gugu do de pirueta. Terraria. Ele não usava dublê. E ele até montou as coreografias da maioria das lutas. Inclusive, a luta do Você Johnny Cage sabe versus jogar Scorpion no truco multi, inferno, eu que é estou provavelmente a viciado em melhor truco luta na do escola, filme já que disparada, não foi pode coreografada celular, pelo mas ator do também Liu não Kang. pode truco o dar e cara nos é faz fera, uma meu. mafia E lá no para segundo jogar filme ele também escondido, quebra todo apostando um mundo, pé de apesar de meia. parecer um pouco mais Tem que jogar desanimado. truco sim, Pois pô. o ator não curtiu o roteiro e só participou por obrigação mesmo. E ele dá esse mortal de costas extremamente realista. Yahoo! Mas então o irmão do Sub-Zero aparece para salvar o dia. Ele congela o Smoke e depois monta uma ponte de gelo inútil, já que os caras dão um pulo de 5 metros de altura. Mas o Scorpion aparece e começa uma luta lendária Volmar dos Costela. ninjas. A luta em si Motivou é legal. lá O jogar Sub-Zero até round usa o 6 clone na de vida gelo, real porém os e com personagens armas de parecem estar verdade. desmontando. Valeu, Volmar, O Scorpion boa. perde a máscara numa cena e dá pra ver claramente que o dublê não usou as lentes de melhor contato durante a personagem luta. é o Então ele não tem os Scorpion. olhos brancos na cena. Aí Gugu o do Terraria. Ítalo Gugu Bora levou o celular jogar pro truco colégio e um foi dia expulso. aí. Anton. Sub-Zero apanha O e o Liu DS Kang vai e o ajudar. Multi não Isso dá sabem brecha jogar para o Scorpion truco. sequestrar a Kitana e viajar pro filme do Mario. Você sozinho não está pronto para o que virá. Qual é, Sub-Zero? Era você que tava apanhando. Liu Kang foi te ajudar. Que é Gold Scrub. Então Sony encontra Jax no laboratório Jonathan aleatório. Manuel. Cyrex chega explodindo tudo com bolinhas Falo que parecem multi, que minha saíram do mãe Donkey Kong do chegou Super amanhã, Nintendo. tu vai Essa fazer luta é cheia de live e fala a referências. A hora. Sony até faz o Fatality Memorável beijo no sempre, fundo, usando Jonathan. um pó químico aí. Feito 3 horas da Samuel, o tarde. melhor Fez churrasco do personagem traseiro do dele. Mortal Kombat Específico é a Jax. Chun-Li. E não sai o dragãozinho de PlayStation Volmar da tatuagem do Costela. Cyrex e tudo explode. Eu espero o quê? Sério que essa cena é real? Poxa Mentira, vida, eu vô, tenho nada, cenas tô do chroma com key com medo. explosões no fundo mais bonitas que essa. Me ajuda a te ajudar, filme. Poxa vida. Então Montaro e Shiva começam a brigar por nenhum Jonathan motivo. Manuel. Shao Kahn fica pistola, pois o BLZ. Rey matou Striker e Cabal sem fazer eles implorar por suas vidas. Não me adiantam desculpas! E esse foi o Rain no filme. A gente nem viu ele lutando ou derrotando os dois personagens que ele falou que matou. Cabal e Striker já foram abatidos. Eu achava que o trabalho dele era matar os caras do bem, não falar com eles. Ai, Samuel. implore por sua vida, eu falhei, desculpa. Ah, que besteira. Volta pra fazer Poxa, a ele foi brabo. Chun-Li não é do MK. Então o Liu Kang está perdido no deserto e encontra um lobo. Can't let you do that. Que revela ser o Night Wolf. Se é o lobo da noite. Ok. O lobo da noite fala que o Liu Kang precisa completar 3 Lobisomem. testes para liberar seu poder. Precisa passar por 3 testes. Ok. E o Liu Kang faz só um dos testes, pois ele é o escolhido, sei lá. E o teste supremo de força era dormir o dia inteiro. Então eu tô fazendo certo todo esse tempo? Foi pancadaria no filme inteiro, mas agora começa aquela cena que seus pais entram na sala. A moça só aparece e abraço gostoso. Agora que eu reparei, tem muito abraço nesse filme. Mas ela Volmar revela ser Costela. Jade. E eles lutam de uma maneira Algo de bem errado não sugestiva. está E do certo. nada, ela fala que isso era um teste. E eles Coisa vão embora. boa, hein, Cleide? Yay. Enquanto isso, Shao Kahn oferece um troço pra Kitana e ela gosta. Com um som de peidinho de velho. Oxi.
Sonya e Jack estão no meio do nada, fazendo nada. Então Milena ataca e começa outra luta, na lama. Mortal Kombat ou Domingo Legal? A parada da lama é bem forçada. Quem foi o pervertido que dirigiu esse Meu nerd? Porém, os Deus, movimentos das velho. Os atrizes caras só são faltou bem jogar rápidos e óleo no chão. maneiros. Damn! Mas dá pra ver o dublê da Sonya em várias Ai. cenas. Né? Eu não falei errado. O dublê dela é um brother. Então Milena morre sem muito glamour Machine e sai o Zeta. dragãozinho da tatuagem dela, utilizando Era a mesma dentro da animação do Milena. dragãozinho do Cyrex. Volmar Ctrl C, Costela. Ctrl V de novo. E do nada Era sai dentro um monstro do CGI, dublê, Zeta? parece inimigo do Max Steel. E o Jax mata ele com socos na costela. Aí vão embora como se nada tivesse acontecido e o grupo se reúne novamente. Com a Sonya magicamente 100% limpinha. Falei Porra. que a lama era uma má ideia, não falei? E depois do Raiden conversar com Volmar o Fujin, que é Costela. só um ventinho 3D aqui, ele também se junta ao grupo com um salto, faz ele sumir do nada. Agora o Raiden não é mais um O deus cara do spawnou, trovão. Assim, ele velho. pode entrar em Outworld e também lutar contra os vilões de Ai, maneira cara. justa. O torneio já era. Os caras estão literalmente invadindo a Terra. Eles não estão em Samuel. Outworld. Tudo seria Efeitos facilmente especiais resolvido se foda. ele só tirasse um relâmpago nos caras e pronto. E tá me zoando que os carinhas de cavalo estão dominando a Terra inteira? Como seria eles versus um tanque? Exatamente. Raiden cortou o cabelo Volmar e agora tá Costela. ridículo, parecendo o personagem de Mortal Kombat 4. Mano, que Sindel da hora, quebra maquetes com seu grito e o grupo foge para um ponto na Terra que está sendo Machine consumido Zeta. por Outworld. E dá pra ver que o bagulho é Vingadores sério, pois tem Ultimato, esqueletos de se massinha fosse e até bom. o chão tá pegando fogo. Volmar Aí aparece Costela. 3 reptiles virando G.I. Joe, que isso? E o Raiden voa por mais uma Efeitos parede. especiais, Finalmente podemos nota ver 10. uma luta do Raiden. Porra, até eu faço efeito melhor que isso. Broxante demais. Pois imagina o hype. No primeiro filme, os caras maus cagavam nas calças só do Raiden aparecer. No Barter, ele derrubava o Scorpion e o Sub-Zero juntos com apenas um golpe. Ele teleportava direto e falava de um jeitão que impunha respeito. Desculpem. Mas ele não podia lutar, pois era proibida a participação dele no torneio. Então a gente entende. Se ele lutasse, todo mundo ia perder e pronto. Apesar dele poder lutar nos jogos, né? Mas tudo bem. E mesmo no final do filme, quando o Shang Tsung trapaceia e estraga o torneio, Raiden ainda não Anton. podia lutar, pois eles foram para O Outworld. filme vamos onde ele não demorar e podia fazer entrar, porque ele personagens fica burros fraco, para algo do demorar tipo, é não sei. E no efeitos segundo bosta é filme, deixar ele tudo voa em mais umas cocô. paredes e brinca de balé com os reptiles. Que diabos de luta é essa? Ninguém usa poderes aqui, eles ficam pulando Deixa pra tudo todo mais lado, cocô, e dá pra né, ver de Anto? longe que Verdade. quem é o ator do Raiden fazendo as piruetas aí. Esse não é o mesmo ator do primeiro filme. Pra algumas pessoas ele é familiar, pois ele também interpretou o Ajax do filme do The Warriors, que muitos conhecem por causa do jogo do Play 2. Nada contra o cara, lógico, mas acho que seria melhor a luta ser mais focada em poderes e efeitos especiais, pois afinal de contas, ele é o deus do trovão aqui. Ele sem poder, mas ele ainda é o cara, não? Ele não consegue jogar um choquinho, pelo amor de Deus. Ele não é o deus da dança sincronizada. Dá uma faísquinha, Ninguém pô. venha falar que o filme não teria orçamento. Se eu pra pegar isso. um Já P e fizemos efeitos fazer um especiais ASMR, eu competentes com a consigo ter bolacha e mais suco de sucesso. saquinho como orçamento. Mas a luta acaba e Machine vemos que a Zeta. Sindel também apanhou, mas o diretor esqueceu de filmar a luta. Me deu vontade de Ups, cometer depois disso, Liu Kang invade cinefilia o castelo do Shao assistindo Kahn e o isso. cenário aqui é incrível. Samuel. É dark. Lembra os cenários que parecem que saíram de pesadelos dos Me jogos emocionei ou do com primeiro essas filme. lutas. A Isso espada mostra no como é melhor Prime. usar cenário ao invés de Ó. chroma key. E a próxima Realmente, lutinha é cenário contra o ficou bala. Baraka pequenininho cabeçudo. Sério que não tinha como fazer uma máscara que encaixasse melhor na cabeça dos atores? Poxa vida, eles colocava faziam um isso ator no jogo grandão, do Mega pelo Drive, menos. ficava bonito, não? E essa briga é uma tolice. A luta toda aqui é um dublê do Liu Kang, pois o ator não botava tanta fé nesse filme e ele não quis quebrar mais 3 costelas igual no anterior. O problema de ser dublê é que parece que tem menos movimentos maneiros, igual do ator verdadeiro. E isso acabou virando um showzinho de trapezistas tarracados nas correntes, Samuel. balançando de um lado pro outro. Baraka o Baraka aqui não é bem fumadaço. o personagem, ele é mais que o grupo da raça dos Barakas. E espera um pouco! Ele foi atirado no fogo e reutilizaram a cena do Rain, só que invertida. Sério que você achou que ninguém ia perceber? Ainda tava vendo uma mãozinha de alguém do backstage amortecendo a queda do ator. Isso não é nem questão de preguiça. Se não queriam gravar a cena do Baraka caindo, era só não adicionar essa cena na edição. Tira ela e pronto. Dá pra entender que o Baraka perdeu a luta. Eu acho que eu tô criando uma habilidade suprema pra esse tipo de coisa, pois eu tô encontrando erros até mesmo sem querer. Ele é o homem Machine que encontra Zeta. erros. Sem querer às vezes. Parece que o filme todo é videoclipe do The Garden. Samuel. Depois de acabar esse Filme vídeo, se inscreva no altamente canal da foda. Ai,
Ai, cara, muito bom, mano, Volmar muito bom. Costela. Warner Play. Para ficar por dentro, é uma novidade. Multi reage ao isso vai filme ser As bom. Longas Tranças Pois de vocês um se lembram do Careca. Goro do primeiro filme? Ele era uma mistura de fantasia com partes animatrônicas e ficou Longas Tranças surreal de um tão bem Careca? feito que era. Olhando rápido Ah. até parece CGI bem feita de hoje em dia. Ou um monstro de 4 braços de verdade até. E ele teve algumas lutas épicas, debulhando vários inimigos com poucos golpes. Ele legitimamente dava medo. Quando eu lutava com o Goro nos jogos, eu lembrava na hora do filme. Eu até ficava com medo de chegar perto do inimigo. O Goro do primeiro filme é realmente muito bom. Provavelmente é o melhor char de jogo que já pisou no cinema. E a Shiva sendo uma Chore. versão feminina pode ser mais foda ainda, já que Até ela os deve ser mais indianos ágil fazem e... melhor. Só Ítalo morrer Henrique. esmagada pela gaiola. Cara, isso é mais broxante do que comer nuggets sem Prefiro casca. Tudo que ela assistir faz no vezes filme do foi fazer Slenderman, o filme poses do e que abraçar isso. o Montaro. Pelo que eu vi, ela tinha uma luta épica no roteiro, porém ia custar muito caro o efeito dos 4 braços dela. Então mataram ela rapidinho pra economizar dinheiro. Ao invés disso, preferiram gastar dinheiro nos monstros CG que nem tem no jogo. Ah, enfim, Sindel revive braba, Machine dá Zeta. cabelada no povo e começa a rodar Reagir rindo. um filme indiano era uma boa. Jade mostra que quando Filme uma mulher indiano troca é de maquiagem, interessante. ela fica do Ou mal. essa Mas japinha como ela não aí. matou ninguém, Shao Kahn deixa o bicho feio Machine comer ela Zeta. e... Piada Sabia de que a arroto. Índia é o país Perfeito que mais pro jovem que produziu gosta de filmes Mortal na história. Kombat, né? Então Raiden revela num diálogo bem chato que Shao Kahn é seu irmão. Shao Kahn é meu irmão. Isso virou caso de família agora? De onde tiraram isso? Samuel. Eu tenho uma parada a Reage falar, o tá? live action de Death Note. Eu tenho uma parada a falar sobre, tipo, esses filmes. Mano, esses filmes é old, antigo. Eles eram feitos pra um público extremamente nichado na época, porque não era todo mundo que gostava de videogame, que nem hoje em dia é. Que tipo assim, provavelmente quem é mais novo aí tem 9 anos, 10 anos, 9 anos, 10 anos. Normalmente o pai da pessoa já jogou Mortal Kombat, já jogou um Counter-Strike, já jogou um jogo de tiro aí, entendeu? Antigamente não tinha muito. Nem todo mundo jogava, tá ligado? Era uma coisa mais do nerdão, os nerdola que jogava. Então era feito pra um público muito nichado. Esses filmes normalmente eram uma aposta. Podia dar bom ou podia dar muito ruim, tá ligado? Um jogo que vendia muito, que as pessoas gostavam, não necessariamente converteria em público pra um filme. Tanto é que eu acho que esses filmes nem tiveram bilheteria tão significativa assim. Então, eles economizaram o que eles puderam, porque não sabe, né? Não se sabe se ia dar bom ou ruim. Hoje em dia, até hoje em dia, um filme de jogo ou uma série de jogo ainda é uma aposta meio complicada, entendeu? Então eu acho justo, sabe? Economizar o máximo possível. E assim, pra época eles entregaram até que algo bem, bem mágico, bem legal. Eu lembro de assistir esses filmes na época. E pra mim, com a mente de uma criança que tinha uma imaginação fértil, pra mim era um filme do caralho. Era muito bom. Raiden não é um dos deuses protetores da Terra? E o Shao Kahn não era só um cara muito bravo querendo conquistar as coisas? Esse rolo só é feito no filme mesmo, pra causar intriga. A comunidade do Mortal Kombat não considera isso deles serem irmãos canônicos. Parece que isso é citado de novo no Volmar Mortal Costela. Kombat versus DC Universe. E mesmo assim parece que é mais um Verdade, erro. Shao Kahn é Samuel. tipo um deus e De protetor, Volta entre pro aspas, Futuro, de muito Outworld. foda. Igual o Old, Raiden, muito que é deus foda, e mas protetor é da alta Terra. produção, Por isso que né? é fácil cometer esse erro de achar que são irmãos. Mas não são. O filme só tá falando besteira mesmo. Mas agora começa a batalha final. Os lutadores que sobraram de Outworld e os que aceitaram vir da Terra. Nightwolf e Sub-Zero se fizeram de fodões falando... Você sozinho não está pronto. Acha que está preparado, Liu Kang? E não vão Machine vir ajudar. Zeta. Sério mesmo, vocês têm a Terra destruída que merecem. Então mais uma bomba. E também nessa Esse época, velho como é um não tinha Shinnok. tanto efeito como Esse hoje, Shinnok, isso era uma esse cara coisa aqui, absurda, veio. tipo ver o filme da Anaconda no lançamento. Agora virou bagunça. Devo passar um Ítalo ano Henrique. aqui, pois esse filme foi lançado na época Eu do Mortal tenho Kombat em jogo 3. Free O faz Shinnok desde o devia estar sendo criado 2001. nos jogos quando estavam gravando Volmar o filme. Costela. Então ninguém sabia como ele era Multi, direito. eu tenho Porém aqui 13 também revelaram anos. que o Shinnok é o pai do Shao Beleza, Kahn. Volmar. É irmão do Raiden, então ele também é pai Título, eu tenho 19 e jogo Frivas desde 20001. do Raiden. Pai, o senhor sozinho... Pare! Cara, isso tá errado em vários níveis. Primeiro que Shinnok é um deus antigo de Netherrealm, o inferno do universo do Mortal Kombat. E nos jogos ele manipulou o Quan Chi a incentivar o Shao Kahn a invadir a Terra, para os dois focar nos torneios por gerações, morrer um monte de guerreiro forte e enfraquecer Outworld e o Reino da Terra.
Assim, ele poderia conquistar as 2 dimensões. Ou seja, ele nem é de Outworld igual tá aqui no filme. A história do Mortal Kombat é meio complexa. Eu posso ter errado algum detalhezinho aqui ou ali, mas basicamente esse é um resumo da treta toda. Enfim, Samuel. Raiden vai lutar com a Mute família mais dele. tarde, eu morre volto vou com ver um bolas do golpe. dragão. Eu sou o deus do trovão. Não Valeu, sou- Samuel. Então começam a luta. Kitana versus Sindel, tendo uma lutinha bem Vomar básica, não Costela. fazendo nada emocionante aqui. Jax contra Multi, Montaro, tô que é tomando animado por um coquinha. CGI Oh, queria uma ruim coquinha e bem feito agora, ao mesmo hein? tempo, é estranho. Ele tá competente, mas ainda dá pra notar que ele não tem peso. Os CGs dessa época ainda não eram bons e se moviam muito como desenho animado. Pelo menos tem bastante referência dos golpes do jogo aqui. E o Ermac usa o Noob Saibot. Espera, o que eu perdi? Ele summonou outro personagem ou confundiram o Clone das Sombras, que é um poder do Noob Saibot? Adoro quando a Sônia tarraca no Ermac, a máscara dele sai inteira, dá pra ver a carinha do ator. É maravilhoso É eu isso. jogando Outra Free malfeitice Firo. é que o A Jax carinha tinha os dele. braços dele pra revelar que ele tem braços. Yeah! Nos jogos, os braços mecânicos são braços mecânicos, pois ele perdeu os braços do Mortal Kombat 2, ou no torneio do primeiro jogo, igual mostra naquele desenho novo do Scorpion. Por isso que dava pra ver os dedos do ator. Eu achei que isso era só mal feito por limitação da armadura, mas isso era armadura o tempo todo mesmo. E por algum motivo, Que ele bosta. é muito mais forte sem os braços mecânicos. Ele Oxi. derrota o Moltaro rapidinho assim. Eu não falei Moltaro errado o vídeo todo, né? E ainda vai socorrer a Sônia, roubando o frag dela. Poxa, a Ó. Sônia não se deu bem nos filmes mesmo. E finalmente a luta do último chefão. Ela começa e... Que diabos eu tô assistindo? Ele virou o Shrek. Que isso? Que Anton. cara é essa, Shao Kahn? Ah, Que desgraceira é essa? Ele Eu virou um queria bichinho que coquinha. chora fininho quando apanha. Agora esse deus destruidor não passa credibilidade nenhuma. Eu juro que mesmo sendo uma Jesus, criança burra velho. em 97, eu vi essa cena e já achei tonta. Tipo, eu tava assistindo coisa de adulto. Mortal Kombat é violento, tem sangue, dedo no rabo e gritaria. E eu me Vomar senti o Costela. máximo assistindo o primeiro filme. Tinha E a caveiras, coquinha tá estátuas gelada, feias, Text gente Green morrendo, Game lugares Over. que davam medo, Queria lutas coquinha. maneiras e música de balada que eu não tinha idade pra frequentar. Era awesome! Mas aí chega essa cena, que não é muito diferente das animações do desenho do Donkey Kong que eu assistia. Eu me senti um idiota na hora. Poxa vida, as lutas do Godzilla, que eram os caras de roupinha de borracha, eram mais épicas e sérias que isso. Tá me tirando que não fizeram a luta com a Shiva por ser caro demais, porém preferiram gastar dinheiro com essa Machine luta de Zeta. Beast Wars. E adoro como usaram um Um ator que mais sabe agradecimento lutar aos do deuses elenco do pra virar cinema um por terem cachorro nos verde abençoado com asas. com esse cinema Depois dessa absoluto. tolice, eles caem e Obra voltam. de arte, normal. hein? Prefiro os animais dos jogos, que os caras viram pinguim e vencem a luta, eu acho que ele é do tipo que um virar uma animality, né? diarreia 3D e cair no chão gemendo. Então 2 dos deuses aparecem e começa a luta de verdade. Liu Kang se movendo na velocidade da luz e arrebentando o Shao Kahn. Liu Kang derrota ele dando um mortal de costas. Ó. Isso já tava pronto, ele já sabia fazer isso. Então sai um bichinho mal feito de dentro do Shao Kahn e o pai dele vira papel e fica preso na zona fantasma do Superman. Depois disso, todo mundo revive e tudo volta ao normal. Menos Olha o Johnny a boa, Cage. Cleide. Sério, Raiden revive. A Sindel volta ao normal. Se tudo que o Shao Kahn influenciou voltou ao normal, então era pro Johnny Cage voltar assim, pois foi o Shao Kahn que mexeu nele. Poxa vida, ele Vomar era o melhor Costela. personagem do primeiro filme. Então eles se Seu abraçam, louco saem Text andando, Green Game rindo Over e coquinha. acaba. Igual um bom e Anton. velho haiku que você lê e Do depois nível enfia de no seu... amei no Free Firo, mas parei Cara, de esse jogar filme meus é amigos terrível. devem É estar o clássico sentindo filme a de minha joguinho perda. feito de qualquer jeito. Ele é um insulto pro primeiro filme e é um insulto pros jogos que a gente tanto gosta. Falando assim, parece ter coisa bonita, falei. E esse foi Mortal Kombat Aniquilação, que provavelmente aniquilou a chance de ter filme novo de Mortal Kombat por muito tempo. Cara, qual que é o seu problema? Eu achei que você ia fazer o vídeo do primeiro filme do Mortal Kombat, que é o bom, não do segundo. Ups. O primeiro filme é feito com extremo carinho. Foram gravar cenas nas ilhas isoladas de Taiwan só pra ter a vibe mística dos jogos mesmo. Os personagens eram bem trabalhados, todos tinham personalidades Assisti esse fortes. Dava pra primeiro. saber quem era quem só de ouvir uma frase deles. Liu Kang tinha motivos reais pra estar na trama. Sonya era fortona, Machine marrenta. Zeta. E esse é o meu Johnny Cage favorito. O Johnny Cage dos jogos antigos era meio sem sal. E eu não Muito sou legal muito fã o filme do onde Johnny será que moderno, conseguiram que é um essas playboy gravações metido. da cabeça o Johnny Cage de um do filme paciente é um da homem de lobotomia. classe. Ele usa ternos e
roupas Volmar chiques, é Costela. maravilhoso. Ó. E não é que ele era mimado, ele representava uma pessoa comum no meio das paradas místicas Eu tenho do filme. calça Ele fazia as angelical perguntas no que a audiência Free Firo. tinha. E tipo, passando Legal, nas malas, ele levou um monte de mala. E daí, vai me falar que você iria viajar pra uma ilha distante sem levar pelo menos 3 Anton. roupinhas diferentes? Qual é? Os efeitos MT especiais melhor práticos do o- primeiro filme eram demais. O Goro eu nem preciso comentar que era perfeito. Os cenários foram feitos com tanto cuidado que eles são cheios de histórias, com estátuas de antigos vencedores do Mortal Kombat. Dá pra pegar a lore do universo só olhando os cenários, as estátuas, os antigos guerreiros, os campos de batalhas, que são tão bons que até inspiraram as catacumbas do Mortal Kombat 11. Os efeitos especiais em CGI obviamente não envelheceram muito bem. O filme é antigo, então vemos bonecos CGI 3D não que envelhece parecem muito coisa de bem, Max né? Steel também. Dificilmente. Tipo a cena que o Liu Kang segura o Reptile em forma de lagarto. Se você ver em slow motion, dá pra ver que as mãos do ator nem encostam no bicho. Ele tá meu segurando amigo, o ar. mas você Tem vê em outros slow errinhos motion, qualquer aqui, coisa ali, fica uma como o bosta carro também, né? que passa na floresta a luta do Scorpion. Era pra esse lugar ser um lugar Pô, os isolado. caras é muito bem detalhista, neutral. Mas, em velho, geral, tomar no o cu. filme é super memorável. Sempre quando falam de filme de jogo bom, eu lembro logo de cara do primeiro filme do Mortal Kombat. Pelo menos você concorda, né? Que o primeiro filme do Mortal Kombat é muito bom. Nossa, é muito bom. É o tipo de filme que dá pra você assistir várias vezes e ainda mostrar pra gerações novas sem sentir vergonha Machine do passado. Zeta. Já o segundo... Imagina ver a personagem live sem do sentido pra Multi no existir, slow. a não ser pra fazer Ah. referência Volmar barata. Costela. Scorpion Aí é aparece no feiura. comecinho, Multi sequestra a melhor um, Kitana e foi nunca isso mais que o aparece de Anton quis novo. dizer. Ele só faz essa pontinha por ser um personagem popular. Nightwolf aparece e ensina nada com nada e vai embora. Rain fala 2 frases e morre. E por aí vai. Geralmente eu não reclamo de um filme de lutas ter só lutas, mas a maioria das lutas desse filme são chatas. Dá pra ver os dublês de longe, lutinhas que parecem coisa de desenho animado e a maioria sem muito drama. Sempre que um personagem vai lutar tem toda a antecipação. O Sub-Zero mostra como ele congela o cara na sala de jantar. Depois na luta contra o Liu Kang, ele vem devagarinho Volmar entrando na arena. Costela. Dá aquele frio na espinha. BLZ. Essa piada não foi intencional. Ou quando o Johnny Cage vai lutar contra o Goro, você viu ele matando 1000 caras antes da luta deles. Então você fica Volmar preocupado de Costela. verdade pelo Johnny Cage. Ele vai morrer aí. tá, No segundo entendi. filme, os inimigos aparecem sem Ítalo falar Henrique. mostram um poderzinho ou de vez em quando só morrem. Meu E até sonho as é ver roupinhas são Jailson meio Mendes bobas. nesse Parece filme, fantasia de seria uma cosplay que você já delícia, compra cara. pronto. Olha o contraste da roupa Delícia, da cara. Kitana, que é uma roupinha toda trabalhada, etc. E olha a roupinha da Sindel. Sim, da Sindel é mais fiel aos jogos, mas isso é só o maiô roxo. Sem falar das máscaras dos ninjas caindo e o robô se dobrando inteiro. Os efeitos especiais até doem de lembrar. Volmar Parece coisa Costela. que saiu daquele desenho Reboot. Ser louco quem não lembra compensa. disso? O mais louco, eu tava finalizando esse vídeo e anunciaram as skins dos atores do primeiro filme no Mortal Kombat 11. E não é só uma mudança de skin, eles também chamaram os atores originais para refazer a redublagem. Isso mostra o quão bom é o primeiro filme. Os criadores dos jogos prestam homenagem a ele até hoje. Isso é awesome. Na minha opinião, é o melhor e mais fiel filme de jogo. É o meu favorito disparado. Bom, menos mal assim, menos mal. Eu fico meio preocupado de você ficar focando só nos filmes não tão bons assim. Obrigado, Arthur, por se preocupar. E por tornar esse vídeo possível junto com a Warner Play. Então, depois de você se inscrever e curtir esse vídeo, eu quero que vocês vão lá no canal da Warner Play para se inscrever também, para demonstrar apoio e também ficar por dentro dos lançamentos da Warner, como Cyberpunk, que já tá aí, e Mortal Kombat 11, que é awesome demais. Beleza, então obrigado, Sr. Wilson. Foi um prazer. Muito da hora, muito da hora, muito da hora mesmo. Colônia Contra-Ataca, filme do Mortal Kombat.